Bom dia, gente! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre grandezas físicas e unidades de medida. Então, vamos lá. O que são, então, grandezas físicas para a gente entender? Então, basicamente, grandeza física é alguma coisa que pode ser medida. Mas o que seria ser medida? Então, medir vai ser comparar uma grandeza com outra que tenha a mesma natureza e que foi escolhida para ser o padrão dessa medida. A gente já vai entender melhor. E grandeza é uma propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de um material que pode ser expressa quantitativamente, significa em forma de número, e cada um desses números, desses valores, vão ter uma respectiva unidade de medida, para a gente poder identificar de fato qual é aquele padrão que a gente está tomando como referência da nossa medida. Vamos entender. Então, por exemplo, se a gente estivesse na sala de aula, eu falaria para vocês: olha, temos a lousa aqui, então imaginem a lousa, e aí eu diria para vocês darem um jeito com que vocês estivessem disponíveis em cima da mesa, por exemplo, de medirem a lousa. Então, eu tenho certeza que ia ter alguém que ia ter uma régua, e daí vocês iam lá, mediam, ó, até aqui tem 20, aí até o final tem 13, 20 mais 13 dá 33. Então, o comprimento da lousa, essa grandeza chamada comprimento, tem, na unidade de medida dessa régua, 33 centímetros. Mas eu tenho certeza que alguém muito criativo da sala de vocês ia pegar o próprio tênis e medir a lousa usando o próprio tênis. Então, ia medir aqui um tênis, mais metade do tênis, mais ou menos. Então, esse comprimento também poderia ser representado como um tênis e meio. Não teria problema nenhum, é um outro padrão que a gente usou como referência. Em vez de usar o centímetro, a gente usou o tênis. E eu tenho certeza que também ia ser alguém muito criativo que ia usar o próprio estojo. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5 estojos. Então, o comprimento da lousa também poderia ser 5 estojos. E aí vocês podem entender a confusão. Historicamente, antes de existir o centímetro ou o metro ou qualquer coisa que a gente use hoje, existiam outras unidades de medida. Alguns países, inclusive, mantêm essas outras unidades de medida. Por exemplo, milhas é muito comum a gente ver em filme, quando a gente assiste um filme que se passa nos Estados Unidos, a gente vê bastante milhas. Mas pés, braços e tal, costumava mais ver em aspectos históricos, né? Que antigamente era usado isso. E aí imaginem que confusão, por exemplo, eu quero medir em pé, mas o meu pé e o pé de alguma outra pessoa não necessariamente vai ter o mesmo tamanho. Então imaginem as brigas que não dava quando alguém media em pé e daí ia comparar um pé com o outro pé, e daí o outro não media em pé, media em passos. Então existem uma diversidade de opções de unidades de medida que foram surgindo ao longo do tempo. Só que isso acabava gerando uma confusão. Então, foi necessário criar um padrão. E esse padrão a gente chama de sistema internacional. É como se fosse, sistema internacional de unidades, né? É como se fosse um combinado, ó, todo mundo vai seguir essas mesmas unidades. Então, diversos países, praticamente todos os países do planeta, concordaram que, para a ciência, a gente ia seguir essas unidades do sistema internacional. Então, na física, que é parte da ciência, eu quero muito que vocês saibam essas unidades do sistema internacional, porque elas vão ser extremamente úteis para a gente na física até o final do terceiro colegial e até um pouquinho mais, caso vocês continuem estudando física na faculdade. Então, esse sistema internacional é formado por 7 unidades base e algumas outras unidades derivadas. A gente vai estudar um pouquinho de cada coisa. Então, comprimento. Comprimento no sistema internacional não vai ser nenhuma daquelas coisas que tinha ali atrás. A gente vai usar o metro. E massa é medido em quilograma. E sobre essas duas, eu trouxe para vocês sabem que eu gosto das atualidades aí, então eu trouxe para vocês uma notícia de 2018, que não faz tanto tempo, mas é bem interessante porque essa comissão, que é responsável por definir essas unidades básicas, fez uma redefinição da ideia de quilograma. Então, eu trouxe para vocês aqui a matéria, e ele fala: o valor da unidade de massa não dependerá mais de um objeto, sim de uma constante da natureza. E daí ele dá uma explicadinha na ideia de quilograma, 1 quilo de laranja, de açúcar ou qualquer coisa,
por definição, tem o mesmo peso, tinha, né, de um cilindro que era guardado lá, protegido, e esse cilindro era a definição de quilograma. Então, tudo que tivesse a mesma massa dele era chamado de 1 quilograma. Só que tinha um problema, porque com o tempo, o material de que era feito esse cilindro, ele ia se desgastando, ou então partículas de poeira, de sujeira, ficavam ali em cima dele, e isso alterava o valor de 1 quilograma. Só que 1 quilograma, a referência de 1 quilograma é sempre 1 quilograma. Então, ele não podia variar de tamanho, porque como é que ele podia ser uma referência que mudava? Então, ficava um pouco complicado para os físicos lidarem com isso. Então, nessa conferência aqui, eles decidiram redefinir o quilograma. Então, não seria mais esse objeto. Eles fariam uma medida diferente para definir o que é 1 quilograma. E daí aqui ele explica. Então, ele fala que aquele problema que eu tinha falado para vocês já, e que nos últimos anos já tinha acontecido uma mudança de microgramas, milionésimos de grama. Você fala, nossa, mas que desnecessário, é uma mudança muito pequena. Só que para coisas que exigem uma precisão maior, essa mudança pequena já faz muita diferença. Então eles mudaram, redefiniram, e não é mais esse cilindro, desde novembro de 2018, que é referência para 1 quilograma. E aí, depois vocês podem abrir aqui, tem o link, vocês podem ler com bastante calma, tem tudo explicado bonitinho, como é que é essa nova medida do quilograma, e vocês conseguem achar fácil também como é que é definido todas aquelas unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, o metro, ele põe aqui, ó, para não ter esse problema de medida, um metro é definido como a distância percorrida pela luz nesse tempo aqui, que é 1 dividido por 299.792.458 segundos. Então, é um intervalo de tempo bem pequenininho e ele é comparado com a velocidade da luz, que é uma constante física. Então, ela não vai mudar de valor, porque é uma constante. E o quilograma, então, a partir dessa mudança, vai ser definido, está sendo definido como uma coisa que vem da constante de Planck, que é uma outra constante da física que a gente vai conhecer quando a gente estiver tratando lá de física quântica. Vai demorar um pouquinho, então tenham paciência. Mas vocês podem ler com calma aqui depois como é que isso funciona. Tudo bem? Então, só para vocês saberem mais ou menos como é que é. Então, em vez de ser um pé ou um estojo, são constantes físicas que são usadas para definir essas coisas. E a gente tem outras. Tempo, a gente vai medir em segundos. Corrente elétrica, que a gente vai estudar com mais detalhes no que vem. Ampere. Temperatura, Kelvin. Quantidade de matéria que vocês veem mais em química do que em física, chama-se mol. Intensidade luminosa, candela. Tudo bem? Então, essas são as bases, unidades base. Só que percebam, tem algumas que são maiúscula, tem algumas que são minúscula. Como é que funciona isso? Então, a gente tem algumas regrinhas para definir como é que a gente vai escrever cada uma dessas coisas. A primeira regra é que a gente escrever essa unidade por extenso, ela vai começar com letra minúscula e ela pode ter plural. Então, por exemplo, quando a gente está falando 3 segundos, meia hora, 1 ampere, 1 quilograma, 2 metros, 250 kelvins, 10 newtons, 20 watts, a gente ainda não comentou, mas a gente já vai falar sobre elas, 500 calorias. Então, a gente pode colocar plural, se for mais do que um, e sempre vai começar com letra minúscula, tá? Segunda regrinha, sempre que a gente estiver falando do símbolo, ou seja, o nome dela reduzido, né, para colocar só ali na frente, sempre que essas unidades não forem homenagem para alguma pessoa importante na ciência, esse nome deve começar com letra minúscula, exceto litro. Litro, a gente vai ver que é aceito qualquer um dos dois, mas de preferência minúsculo. Aliás, de preferência não, porque o minúsculo do litro, dependendo da fonte que é usada no computador, dá para confundir com o número 1, né? O L e o 1 são muito parecidos. E aqui nessa fonte que eu estou usando, ele parece só uma barrinha. Então, nessas situações, a gente dá preferência para usar o L maiúsculo. Então, por isso que ele é a única exceção. E para os símbolos não tem plural. Então, quando a gente vai falar hora, a gente vai pôr só H. A gente não vai pôr HS. Quando a gente vai falar minuto, a gente põe min. E não só M, porque M é metro.
mas a gente não vai pôr ms, quando é metros, a gente só põe m. Então, litros tanto faz, maiúsculo ou minúsculo, 24 horas é H, 5 metros é M, 15 segundos não é SEG, viu, gente? Só a letrinha S. 3,8 quilogramas não tem o S no final. Então, são detalhes que são extremamente importantes, porque se a gente usa diferente, talvez signifique outra coisa e a pessoa para quem a gente está falando não vai entender o que a gente está querendo dizer. Tudo bem? Então, a terceira regrinha, quando essa unidade é sim homenagem para alguma personalidade científica, aí o símbolo vai sim começar com letra maiúscula. Ele pode ter uma letra só ou pode ter duas, normalmente é uma só. A maioria deles é uma só. E também não tem plural. Então, por exemplo, 280 Kelvin. Kelvin é homenagem ao Lord Kelvin. 15 Newton. Newton é homenagem ao Isaac Newton. Então, todas as unidades que vêm do sobrenome ou do nome de alguém, para homenagear essa pessoa, a gente vai escrever com letra maiúscula e vocês vão, do mesmo jeito, não vão colocar o plural. Então, não é Kelvins, não é KS, é só K. 5 amperes, 150 watts. Tudo bem? Não colocamos o S no final, mesmo sabendo que teria plural se a gente fosse escrever isso por extenso. E quais são as outras unidades do Sistema Internacional? Então, além daquelas bases, a gente tem outras que são derivadas daquelas. Por exemplo, área e volume, vocês já estudaram em matemática. A área no Sistema Internacional, a gente vai medir em metro quadrado, que é M com 2 em cima, metro quadrado. Volume, o que é que a gente mede? Metro cúbico. E aí surgem várias outras que vocês ainda não tiveram contato, mas a gente vai estudar cada uma com calma aqui na física. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que isso existe e deem uma anotada com carinho aí, ponham num papelzinho na parede, que isso vai ser útil para vocês ao longo dos próximos bimestres, conforme a gente for estudando, tá? Principalmente as bases, essas duas que vocês já estudaram, e algumas das que eu vou comentar agora. Então, força é uma grandeza que é medida pela unidade chamada Newton. Lembra, escrevendo por extenso fica tudo minúsculo, mas como é homenagem ao Newton, o símbolo é com letra maiúscula. Energia é medida em Joule, que também é homenagem ao cara chamado Joule. Potência, a gente falou ali nos exemplos, é Watt. Pressão é Pascal, PA, porque também homenagem, então a primeira letra é maiúscula. Só que essa tem duas letrinhas, tá? Não tem problema nenhum. A primeira é maiúscula, a segunda não. Frequência em Hertz, de novo, tem duas letrinhas, a primeira é maiúscula, a segunda não. Ângulo, a gente não vai medir em graus no Sistema Internacional. A gente vai usar radianos, que vocês vão aprender em matemática lá no ensino médio, não tenham pressa, tá? Só para vocês saberem que não é grau que a gente usa. Tensão elétrica, que é a mesma coisa que diferença de potencial, DDP é aquele negócio que tem a tomada, 210, 120. Eu falei ao contrário. 220, 110. Então, isso é medido em volt, que também é homenagem ao cara, então V maiúsculo. Resistência elétrica é a unidade de medida mais fofa de todas, porque a unidade é chamada ohm. Então, sabe quando vocês acham alguma coisa muito fofinha? Vocês falam ohm. Então, é a mesma coisa. Então, a resistência elétrica é medida em ohm, e o símbolo dela é um ômega. É uma letra grega, que é representado por aquela ferradurinha, que é até símbolo de algum jogo. Vocês devem entender mais do que eu. E o último que eu quero apresentar para vocês hoje é o campo magnético, que é medido em Tesla, que é homenagem ao cara. E esse mesmo cara foi homenageado por aquela empresa de carros super high-tech, que vocês também conhecem, chama Tesla. Então, é um jeito de vocês lembrarem, tudo bem? E o que vai ser importante a gente saber? Transformar. Porque se a gente vai querer que as coisas estejam em metros no Sistema Internacional, mas o exercício dá pra gente em quilômetro, a gente tem que saber transformar em metro. E vocês já sabem, só que eu sei que é uma coisa que às vezes acaba sendo difícil, então vamos treinar bastante para a hora que vocês precisarem saber isso na física, vocês estarem muito craques, ok? Então, como é que a gente vai transformar? Então, eu vou escrever aqui todas as unidades mais comuns. Vou começar pelos comprimentos. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tudo bem? E o que eu vou fazer para transformar? Sempre que eu estiver vindo de um mais para a esquerda para um mais para a direita, então sempre que eu pular da esquerda para a direita, cada casinha que a gente anda, a gente multiplica por 10. E o contrário, quando eu vou da direita para a esquerda, divido por 10. Certo? Isso vale para qualquer um. Então, de milímetro para centímetro, divide por 10.
de quilômetro para hectômetro multiplica por 10. E para todos os outros também. Então, de hectômetro para decâmetro multiplica, de decâmetro para metro multiplica, de metro para decímetro multiplica, sempre 10, de 10 em 10, cada casinha de 10 em 10. Para lá multiplica, para cá divide. Tá, mas ainda assim tá meio confuso, né? É difícil de lembrar, faz tempo que vocês estudaram isso. Então, vamos fazer alguns exemplos. 2,5 quilômetros eu quero transformar em metro. Então, quilômetro, eu tenho que passar para o hectômetro, depois para o decâmetro, depois para o metro. Então, eu vou multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10. Só que multiplicar por 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula. Então, se eu tô com a vírgula aqui e eu multiplico por 10, vai virar 25. E aí, a gente passou para o hectômetro. Depois, eu multiplico por 10 de novo, vai ficar 250. E multiplico por 10 uma última vez, vai ficar 2.500 metros. Tudo bem? Outro exemplo, eu estou no hectômetro e quero ir para o decímetro. Eu vou ter que multiplicar 1, 2, 3 vezes por 10. 1 vezes 10, 10, vezes 10, 100, vezes 10, 1.000 metros. Opa, decímetros. Desculpa aí, gente, a Roma era para ser decímetro. Tudo bem? Tranquilo? Se fosse metro, aí a gente multiplicaria uma vez a menos. Então, não ia ter esse zerinho aqui. Ia ser só 100, porque ia ser 1, 2. 1 centímetro eu quero passar para metro. Agora eu tô aqui e vou voltar. Então, eu tenho que dividir por 10, depois dividir por 10. De novo, é só andar com a vírgula, mas agora, em vez de andar para frente, a gente vai andar para trás. Então, a vírgula estava aqui na frente do 1. Eu vou ter que voltar uma casa, fica 0,1. Volto outra casa, fica 0,01. De milímetro para centímetro, é só dividir por 10 uma única vez. Então, a vírgula está aqui, eu vou voltar uma casinha, vai ficar 0,52. E essa regra vale também para as unidades de medida de massa. Então, quilograma para hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Percebe que os prefixos são os mesmos. Eu só troquei todos os metros por grama. Então, vai seguir exatamente a mesma regra. 25 quilogramas para eu passar para grama, eu multiplico por 10 uma, duas, 3 vezes. Então, vai ficar 25.000. E de miligrama para grama, eu divido por 10 3 vezes. Então, divido por 10 uma, duas, 3. Divido por 10 uma vez, fica 10. Divido por 10 outra vez, fica 1. E a terceira vez fica 0,1. E para litro, mesma coisa. Que não é sistema internacional, mas pode ser útil para gente. De quilograma para... de quilolitro para hectolitro, a gente multiplica por 10. Depois, para decalitro, 10, litro, decilitro, centilitro, mililitro. E para voltar, divide por 10. 5.000 ml, quero passar para litro. Estou aqui no ml, vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Cortei os 3 zerinhos, ficou 5,000. Porque eu voltei 3 casas com a vírgula. Só que 5,000 é a mesma coisa que 5. Então, eu nem preciso colocar 0,000. Tudo bem? Aí, quando a gente vai falar em área, a gente vai usar quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Mas o que vai mudar? Agora, cada casinha que a gente anda, em vez de ser 10, vai ser 100. Então, vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100, divide por 100, divide por 100, divide por 100. Tudo bem? Então, por exemplo, estou no quilômetro quadrado, quero ir para o metro quadrado. Tenho 5. Eu vou multiplicar por 100, depois por 100, depois por 100. Então, vou multiplicar por 100 3 vezes. Cada vez que eu multiplico por 100, são 2 casinhas que eu ando com a vírgula para a direita. Então, eu vou andar 2, 4, 6 casinhas. Como a vírgula está aqui, é só colocar 6 zeros. Então, 5 quilômetros quadrados são 5 milhões de metros quadrados. Perceberam a diferença do metro normal para o metro quadrado? Do quilômetro normal para o quilômetro quadrado? E se eu estou em 10,67 metros quadrados, quero ir para os centímetros quadrados. Estou aqui, vou multiplicar por 100 e por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 uma vez, vai virar 1.067. Vou multiplicar por 100 de novo, eu vou ter que pôr 2 zeros. Então, vai ficar 106.700 centímetros quadrados. De milímetro quadrado para centímetro quadrado. Agora, eu vou só dividir por 100. Então, a vírgula estava aqui, eu vou voltar 2 casas. Vai ficar 5, todo aquele negócio, 8,956. Ok? E o último caso, que agora sim é a unidade de medida de volume no sistema internacional. Cada casinha que a gente anda, multiplica por 1.000 ou divide por 1.000. 1 quilômetro cúbico vai ser 1.000 hectômetros cúbicos, que vai ser 1.000 decâmetros cúbicos, 1.000 metros cúbicos e assim por diante. Então, por exemplo, quero transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Eu só vou andar uma casinha. Então, 1 vezes 1.000 dá 1.000.
E o interessante de vocês lembrarem aqui é o seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Para eu transformar de litro para metro cúbico, eu posso usar essa transformação. Ou eu posso decorar que cada litro equivale a 1 decímetro cúbico. Também funciona. Ou eu posso decorar que cada mililitro, 1 ml, equivale a 1 centímetro cúbico. Escolham a relação útil para vocês, isso vai ser muito importante vocês lembrarem, tá? Outro exemplo, de centímetro quadrado para decímetro quadrado. Então, estou aqui, vou voltar uma casinha, então divido por 1000. A vírgula estava aqui, vou ter que voltar 3 casas. Só que não tem 3, só tem 2. A hora que eu volto mais uma, eu tenho que pôr um zero aqui, e o número não pode começar com vírgula, então vai ficar 0,01897. Tudo bem? Outro exemplo de metro cúbico para centímetro cúbico. Multiplica por 1000, depois por 1000 de novo. Então, eu vou andar 3 casinhas, vai ficar 85,4, mais 3 casinhas eu vou ter que pôr 2 zeros. Então, vai ficar 85.000.